sentar, pode ficar à vontade. Como é bom estar na casa do Senhor, na casa do Pai. Mais um dia, mais uma noite que o Senhor fez para mim e para você. É motivo de alegria estar aqui hoje na casa do Pai. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Alguém pela primeira vez? Levanta a mão. Tem um rapaz aqui, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa, à nossa família. Nós sempre falamos, nós não somos apenas uma igreja, somos família. E o nosso papel aqui é direcionar todas as pessoas para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de sermão que a gente está fazendo na quinta-feira sobre dons espirituais. Talvez você perdeu a quinta-feira passada, mas ainda essa semana vai estar sendo lançado no YouTube a pregação da quinta-feira passada, e depois a de hoje também vai estar sendo lançada. Eu convido a você a abrir sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 11. Você que está nos acompanhando agora pela sua casa, pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor esteja na sua casa, que Deus te abençoe, que essa palavra também ministre ao seu coração. Se você está pelo Instagram, compartilha essa live com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Ela vai ficar salva aí no Instagram, caso você tenha perdido um pouco dessa palavra. E também vai estar no nosso canal do YouTube. Você pode compartilhar, assistir várias vezes, anotar aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Então, nos segue aí no Instagram, também se inscreve no nosso canal do YouTube, que você vai ser extremamente abençoado. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 11. Então, se você também tiver papel e caneta, ou se você puder riscar a sua Bíblia, então pega o teu papel com a caneta, comece para fazer a anotação daquilo que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração nessa noite. Quinta-feira passada, nós falamos sobre uma introdução sobre os dons espirituais, tá? Hoje a gente vai aprender literalmente sobre os dons espirituais. Hoje a gente vai aprender 3 dons espirituais. Hoje a gente vai ver aplicações na Bíblia, aplicações práticas. Então, se prepare para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Nós vamos aprender então um pouco mais na profundidade do Espírito Santo, onde Deus quer nos conduzir. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8, diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom da fé, a outro pelo único Espírito o dom de curar, a outro pelo poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Estas são as palavras da salvação, e por elas te dá graças a Deus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje na tua casa. Muito obrigado porque se estamos aqui, é porque a tua misericórdia foi renovada sobre a nossa vida. Tantas pessoas que não têm a oportunidade, Pai, de hoje estar aqui na tua casa, mas talvez estão num leito de UTI, talvez estão em hospitais lutando contra a morte, Senhor, e o Senhor nos deu essa oportunidade maravilhosa de estar aqui na tua casa, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia na nossa mesa, Senhor. Então, nós queremos te pedir nessa noite, Pai, que teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, que teu Espírito Santo, Pai, conceda dons espirituais a cada um de nós que desejarmos, Senhor. Que o teu Espírito Santo comece a derramar sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai, uma medida maior de unção, um poder, um revestimento de poder sendo derramado sobre a tua igreja. Então abre o nosso coração nesse momento, abre nossos ouvidos espirituais para que nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida e através dela, Pai. Que nesse momento eu não te atrapalhe em nada naquilo que teu Espírito Santo deseja fazer aqui na tua casa, na tua igreja, Senhor. Mas que vai dar no meu coração
sejam sempre agradáveis na tua presença, ó rocha minha, redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, quinta-feira passada, nós aprendemos um pouco sobre a introdução dos dons espirituais. Aprendemos que o dom espiritual é uma capacitação sobrenatural para que eu e você consiga fazer a vontade de Deus. Então, se a gente pudesse recapitular o que a gente viu quinta-feira, o que a gente anotou é que os dons são ferramentas sobrenaturais para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, e tem por objetivo a edificação da igreja. Então, se a gente pudesse resumir aquilo que a gente anotou na quinta-feira passada, é que os dons são a capacitação, são ferramentas sobrenaturais para que a gente possa ter mais intimidade com Deus e para que outras pessoas também possam conhecer a Ele. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Esse revestimento de poder, ele é tão importante, que os apóstolos de Cristo caminharam 3 anos com Jesus, mas no final de tudo, Jesus fala: olha, vocês ainda não estão prontos. Vocês têm que ficar em Jerusalém, esperar lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Veja, a galera caminhou 3 anos com Jesus e ainda não estavam prontas para serem testemunhas. Jesus fala: olha, tem calma, segura um pouquinho aí, porque vocês precisam desse revestimento de poder, que era os dons espirituais, que era o Espírito Santo descendo sobre eles. Então eu e você, nós precisamos disso na nossa vida. Se você quer vencer as suas dificuldades, os seus vícios, as suas lutas, você precisa dessa capacitação sobrenatural, você precisa desse revestimento de poder. Se você quer fazer o evangelismo, se você quer discipular, se você quer aconselhar, se você quer ajudar pessoas, nós precisamos, você precisa dos dons espirituais. A igreja de Cristo precisa dos dons espirituais. Mas uma das coisas que eu e você, nós precisamos aprender e entender sobre dons espirituais é que a forma de acontecer normalmente é simples, embora o resultado sim é extraordinário. E talvez por isso você não está se movendo nos dons, porque você está achando que talvez seja algo sempre extraordinário, mas a forma inicial é simples, e você vai entender mais para frente o que eu estou querendo falar. Então guarda essa informação aí. Mas, como a gente falou quinta-feira, que toda manifestação de dom, ela visa um bem comum. Então, um dom espiritual, ele nunca vai se manifestar só para agradar você, ou só porque você quer que ele aconteça. Não. Veja o que 1 Coríntios 12, 7 diz. É um versículo antes daquilo que a gente leu. Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, a manifestação do Espírito, ela sempre visa um bem comum, e não um bem para mim. É um bem da coletividade, é a edificação da igreja. Por quê, pastor? Porque toda manifestação de dom é para glorificar a Deus, e não é para glorificar pessoas, não é para você se achar melhor. Toda manifestação do dom sempre vai glorificar a Deus. Veja o que 1 Coríntios 10, 31 diz. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu e você vai fazer deve glorificar o Senhor. A manifestação do dom deve glorificar o Senhor. Eu não sei se você já leu 1 Coríntios toda. O versículo capítulo 12 fala sobre dons espirituais, que é esse que a gente leu. O 14 fala sobre dons espirituais novamente, a forma de se mover corretamente. E tem o capítulo 13, que está entre o 12 e o 14, e parece que é Paulo está falando algo totalmente fora do contexto. Paulo começa a falar sobre o amor. Paulo começa a falar sobre o amor, e talvez você conhece 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E Paulo também começa a falar:
Se você vai fazer qualquer coisa, se não tiver amor, de nada serve. É apenas um símbolo que ressoa. Não adianta de nada. Então o que Paulo está querendo falar é que todo mover do dom, toda manifestação de dom, se não tiver amor, de nada adianta, de nada importa. Se você não ama o seu irmão, não adianta o dom se manifestar, porque não existe amor. Então, se você está querendo uma manifestação de dom só para você mostrar para o irmão que você é melhor do que ele, ou você tem uma capacitação, não vai acontecer. Porque o principal de tudo é o amor. E é justamente isso que Paulo está querendo nos ensinar, querendo nos mostrar. Mas se eu e você, nós queremos ver essa manifestação de dons na igreja, a Bíblia fala que eu e você, nós precisamos querer. A Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 17. Se você estiver anotando, vai anotando aí os capítulos, os versículos, para depois você ir lendo e aprender. Embora a gente está lendo aqui, Filipenses capítulo 2, 17. Filipenses 2, 17, vai colocar na tela. Diz assim: Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. O que a Bíblia está dizendo é que Deus primeiro ele opera o querer, para depois ele realizar. Então, se eu e você, nós já estamos querendo as manifestações dos dons, é algo que Deus já está querendo começar a mover na minha vida e na sua vida. Então, só o simples fato de eu começar a trazer um pouco mais sobre dons aqui na igreja, é porque Deus já está querendo mover algo na igreja sobre dons espirituais. Deus já está querendo capacitar um pouco mais a igreja sobre essa questão de dons. Mas para acontecer, você precisa começar a buscar, estudar, escrever, se aprofundar, a ter intimidade, a orar, para que isso possa começar a acontecer. Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Paulo está falando, olha, se alguém quer o episcopado, se alguém deseja ser pastor, é uma obra excelente que você está desejando. Então, só o fato de você querer já mostra que Deus ele está movendo para que ele possa operar ou realizar. Então, claro, do querer para o acontecer, existem muitas coisas que precisam acontecer para que você seja estabelecido. Mas o que eu e você, nós precisamos entender que é fundamental para que um dom aconteça, é que eu e você, nós precisamos corresponder com o agir do Espírito Santo. É mais ou menos aqui, quem sabe jogar xadrez aqui, ou dama? Dama ou xadrez? A maioria sabe. Então, você jogando dama ou xadrez, para que você possa dar o próximo passo, para que você possa dar a próxima jogada, a outra pessoa tem que dar o seu passo. E assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá um passo, e ele só vai dar o próximo quando você der o seu passo. A gente consegue ver isso no chamado de Samuel. Lá em 1 Samuel capítulo 3, é do versículo 1 ao 11, a gente não vai ler, tá? Mas anota que em casa você lê. 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao 11, é o chamado do profeta Samuel. Talvez você conhece que Deus fala com Samuel, fala: Samuel, Samuel. E ele se acorda, ele levanta, ele acha que é o rei chamando ele vai no quarto do rei e diz: estou aqui, meu rei, o senhor me chamou? Ele: não, Samuel, eu não te chamei, volta para o seu quarto e volta a dormir. E isso aconteceu, ele volta para o quarto, aconteceu de novo pela segunda vez, ele volta para o quarto do rei, e o rei fala: Samuel, se acontecer de novo, você vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo escuta, porque provavelmente Deus quer falar com você. Quando Samuel volta aqui, ele escuta de novo: Samuel, Samuel, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo escuta. Deus começa a falar profecias e direcionamentos que Deus estava dando.
a Samuel. Então quer dizer que Deus estava achando que Samuel não estava escutando? Não. Deus sabia que Samuel estava escutando. Mas o que é que ele queria? Que Samuel correspondesse no chamado dele. E Deus só deu o próximo passo quando Samuel deu o passo dele. É o que a gente também vê lá em Gênesis capítulo 1. A Bíblia fala que a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a água. Veja, o Espírito Santo já estava pairando, o Espírito Santo já estava pronto para agir, mas nada acontecia até que existe um movimento de Deus. E Deus fala. Quando Deus diz haja, aí acontece. Aí acontece a criação, começa as coisas a ser criadas. Por quê? Porque houve um próximo passo. Então assim também é na nossa vida. Eu e você, nós precisamos interagir com o Espírito Santo. Vamos supor que Deus coloca no coração de Guicinho, dá um direcionamento: Guicinho, vá orar por cura sobre Val. Só vai acontecer se Guicinho se levantar e for orar. Porque se Guicinho não for, não vai acontecer. Então, a manifestação do Espírito Santo só vai acontecer se eu me mover para que isso aconteça. Isso é algo tão importante que Paulo fala para Timóteo. Ele diz assim: não seja negligente com o dom que há em ti, ao qual foi dado mediante profecia e imposição de mão no presbitério. Então, Timóteo tinha recebido alguns dons espirituais, mas Timóteo estava sendo negligente. E Paulo também fala para Timóteo, diz assim: reaviva o dom que há em ti, ao qual recebeste com imposição das minhas mãos. Então, Timóteo tinha recebido um dom e ele tinha deixado esse dom morrer. Ele parou de usar. Provavelmente, por que ele parou de usar, pastor? Provavelmente, ele foi orar por alguém por cura e a pessoa não foi curada. Quando a gente faz isso que não acontece, a gente fica triste. Na próxima vez que Deus mandar, você vai dizer: Deus, vou não. Eu vou não porque eu fui, passei vergonha. Eu fui orar por fulano, dor de cabeça. Parece que piorou, ficou com a dor no pé também. O pastor está com a cabeça doendo, agora dor no pé e a cabeça. E não vou não, Jesus. Não vou não. E talvez foi isso que aconteceu com Timóteo. E Paulo fala: você precisa reavivar. Você precisa voltar esse dom à vida. Você tem que desenferrujar, trazer ele para ativa. E é isso que eu e você, nós precisamos entender. E uma das coisas que a gente vai aprender na Bíblia é que as manifestações dos dons, existem algumas formas de acontecer. Não são as únicas, porque Deus age como quer, mas as principais e mais recorrentes são, as que são sonhos, visão, voz audível de Deus e a mais comum, testemunho interno. São essas 4 formas que a gente vai ver mais acontecendo na Bíblia: sonho, visão, voz audível e testemunho interno. Eu vou trazer alguns exemplos que aconteceram na Bíblia de sonho. Como foi que Deus manifestou o seu dom através de um sonho? A gente vê lá em Gênesis 41, a gente não vai ler, tá? Você vai passar a noite todinha aqui lendo versículos. Gênesis 41 é Deus falando com o faraó através do sonho. E quem é que decifra? José. E a gente sabe o que é que aconteceu nessa história. Mas foi uma manifestação de um dom de Deus. E depois, uma coisa interessante, gente, vai anotando aí. Depois que você aprender sobre os dons que a gente vai falar hoje, eu sempre gosto de ler a Bíblia e tentar entender qual foi o dom que se manifestou aqui. Porque a gente viu que tem 9. No começo da leitura presencial, Paulo fala sobre 9. Hoje a gente vai aprender sobre 3. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu vejo algum milagre, alguma coisa acontecendo, eu digo, meu pai começa a refletir: que dom foi esse? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, foi uma operação de milagres, foi dom da fé. E aí, isso é muito bom, porque ajuda você a aprender um pouco mais sobre os dons. Então, essa foi uma manifestação de um dom através de um sonho lá no Antigo Testamento. Já aconteceu também uma vez comigo através de um sonho, uma manifestação de um dom do Espírito Santo. Era sempre algo que eu desejava muito fazer, era evangelismo em escola. Eu gostava muito de fazer evangelismo em escola.
eu era pastor da igreja lá em Napolitaenga, e eu conheci uma pessoa que ela tinha um projeto de trabalho em escola. Ele era de fora, da Alemanha, estava em Pernambuco, lá em Recife. Eu fui lá em Recife, me reuni com esse cara. Eu tentei de várias formas, mas parece que nada estava dando certo para acontecer, para a gente ir fazer esse projeto. O cara falava comigo, ele disse: pastor, eu estou com tudo pronto, mas parece que eu não estou conseguindo mandar para o senhor, está tudo errado, eu não consigo. E eu fiquei sem entender, e através de um sonho que eu tive depois disso, Deus me revelou, através de um sonho, eu tentando entrar numa escola lá de Vitória, porque era mais fresca na minha mente, e quando eu tentava entrar, eu não conseguia. Existia uma opressão maligna que não deixava eu entrar, e quando eu saía dessa escola, que era próxima ao César, não sei quem conhece aqui, eu via Jesus entrando dentro de uma casa lá, porque tinha um demônio lá, e quando eu chegava lá para tentar expulsar lá, eu não conseguia expulsar o demônio. E aí depois que eu acordei, direcionamento de Deus, Deus me mostrou que eu não era para eu ir para a escola naquele momento, porque a igreja não estava pronta, as pessoas não estavam preparadas para a opressão que a gente iria enfrentar. E eu entendi, e Deus se manifestou através do seu sonho, de um sonho para mim, trazendo o direcionamento de alguns dons espirituais, visões, que é outra forma do dom espiritual acontecer. A visão é um vislumbre aberto, talvez de uma realidade espiritual. Então é como se Paulo fala aqui, não sei se em sonho ou não, se é através de visão ou não. Uma visão é algo que Deus mostra para você, como se fosse uma tela de televisão, e você começa a enxergar aquilo. Onde acontece? Lá em Atos 9, no Novo Testamento, tem uma visão de Ananias enquanto está orando. Deus mostra Paulo para Ananias e diz: Ananias, eu quero que você vá lá e ore por Paulo, porque eu quero usar ele na minha obra. Então Deus se manifesta para Ananias através de uma visão. Não foi sonho, foi visão. Outro exemplo, Atos 10, quando Pedro é chamado para ir à casa de Cornélio. Então Pedro ele tem uma visão de um céu com um lençol cheio de animal impuro, e ele ouve uma voz dizendo: mata e come esses animais. E Pedro não faz, mas depois ele entende, quando chegam as pessoas para chamar ele para ir para a casa de Cornélio, ele entende que aquele era um vislumbre de Deus para abrir o evangelho para quem era gentil, não só para quem era judeu. Então foi outra manifestação através de visão. Deus também já falou comigo para dons espirituais através de visões. Certa vez eu fiz um jejum prolongado de 3 dias, 72 horas só na água, porque eu ia fazer uma campanha de evangelismo na escola, essa escola que Deus não estava permitindo, depois da frente ele permitiu. Também eu ia pregar no Cross, no evento do Cross, e alguns outros eventos que eu tinha sido convidado. Então eu fiz esse jejum prolongado, e durante esse jejum, enquanto eu estava lá orando, lendo a Bíblia, que eu passei muito tempo orando na Bíblia, eu tive uma visão aberta do que aconteceria no dia do evangelismo e o que é que eu deveria fazer quando aquilo acontecesse. E quando aconteceu da mesma forma que eu tive na visão, naquela visão também eu tive uma visão e um vislumbre de uma peça teatral. Eu escrevi essa peça e a gente fez também. Então foi extraordinário esse direcionamento de Deus. Outra forma de Deus se comunicar dos dons espirituais: voz audível. Voz audível de Deus. A gente viu aqui na Bíblia o chamado de Samuel foi uma voz audível de Deus. Ele estava ouvindo a voz de Deus. O chamado de Paulo também foi uma voz audível de Deus. Ele ouviu Jesus falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A voz de Jesus falou audivelmente. Então a gente vai ver Deus se manifestando através também de voz audível. Comigo não aconteceu nenhuma vez voz audível ainda. Eu espero que aconteça um dia, eu oro para que aconteça. Mas não precisa, porque eu estou tranquilo com tudo que Deus já fez na minha vida. E às vezes a gente fica se questionando: por quê? Por que não acontece assim? Mas Deus se revela de várias outras formas. Outra forma também, que foi a parte que a gente falou, e a mais comum de acontecer, é o testemunho interno.
É o testemunho interno e é essa que gera mais incerteza para a gente. Por quê, pastor? Porque o testemunho interno é como se fosse a sua mente falando para você. Sabe aquilo que Deus fala para você e você diz: eu vou fazer não, porque eu acho que é coisa minha. Eu não vou falar com fulano não, porque isso é coisa da minha cabeça. Quem já viu fazer isso? Quem já viu falar isso? Vou ficar na minha aqui. Porque Deus, ele se comunica através do testemunho interno. Veja o que Romanos 8, capítulo 16 fala. Romanos 8, 16. Romanos 8, 16 diz assim, em outras versões diz assim: e o próprio Espírito testifica ou testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus testificando ou testemunhando através do testemunho interno que você é filho de Deus. Então, eu e você precisa começar a entender que uma das formas mais comuns de Deus agir, principalmente nos dons espirituais, vai ser no testemunho interno. Aquela sensação que você vai dizer: é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça falar isso para alguém. É coisa da minha cabeça mandar essa mensagem. Então, você tem que começar a ter sensibilidade. Porque se isso está acontecendo, provavelmente, Deus está querendo agir. Deus está querendo usar você, mas só vai acontecer quando você der o próximo passo. Quando você interagir com o Espírito Santo. Então, manifestações que aconteceram na Bíblia de testemunho interno. Está lá em Atos 27. Uma viagem que Paulo fez, quando estavam levando ele preso para Roma. Então, antes de se deslocar, Paulo ele fala assim: olha, eu antevejo que essa viagem vai ser danosa e prejudicial para todos nós. Era como se Paulo estivesse falando: olha, eu estou sentindo que vai dar ruim. Eu estou sentindo que não vai dar certo. Sabe aquele negócio antes de você ir para um lugar que sua mãe fala: menino, não vai não vai dar certo. Vizinho, não vai jogar bola não, vizinho. E aí a pessoa vai, quebra a perna, desloca o ombro. Está tudo errado. Porque é um testemunho interno, Deus falando com você e você não escuta. Então o povo não escutou e sofreu uma tempestade porque não escutaram a voz de Deus. Então isso é um tipo de testemunho interno. Se a gente tivesse em algumas igrejas pentecostais, é aquilo que ele fala: tem mistério. Tem mistério, é um testemunho interno. Quando um da Canela de Fogo fala tem mistério, é porque é um testemunho interno acontecendo que alguém vai revelar alguma coisa. Então, tudo isso que a gente está aprendendo é para a gente poder começar a entrar e a falar sobre os dons. E a gente agora vai aprender e a entrar um pouco mais na questão dos dons. E a gente faz uma divisão didática para que a gente fique mais fácil de aprender sobre os dons espirituais. A gente divide os dons espirituais em 3 blocos de 3 dons cada. O primeiro bloco, que é esse que a gente vai falar hoje, é o primeiro bloco que a gente chama de dons de revelação. É um novo dom, pastor, que Paulo não falou isso? Não. Dom de revelação, a gente vai falar de 3 dons que ele tem características de revelação, de predição. Então, nesse primeiro bloco, no bloco de dom de revelação, a gente vai falar sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e de discernimento de espírito. Esse é o primeiro bloco. E Paulo fala até lá em 1 Coríntios 14, 26. Ele diz assim: cada um de vocês tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Então Paulo não está falando de um dom novo. Ele está falando de alguns dons que têm características de revelação. Por isso que esse primeiro bloco, que a gente chama de dom de revelação, são esses 3 dons: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. O segundo bloco, vou só falar qual é o terceiro, mas a gente só vai entrar só no primeiro. O segundo bloco é o que a
gente chama de dons de poder. Dons de poder. Quais são os 3 dons que estão nesse bloco, pastor? Os 3 dons que estão nesse bloco é dom da fé, dom de cura e operação de milagre. Esses dons de poder estão relacionados com coisas que existem, sinais visíveis, manifestações visíveis. Paulo fala em 1 Coríntios 2,4, ele diz assim, minha mensagem e pregação não consistiram em palavras de conhecimento e sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo. Então, quando Paulo fala de poder do Espírito Santo, eram sinais visíveis, era cura, era operação de milagre, era dom da fé. Então, por isso a gente bota esse segundo bloco com os dons de poder. E o terceiro e último bloco é o que a gente chama de dons da palavra ou dons vocais. Dom da palavra ou dom vocal. São eles os 3 dons: profecia, oração de línguas e interpretação de línguas. Dons da palavra ou dons vocais, profecia, oração em línguas e interpretação de línguas. Então, a gente vai falar hoje, entrar um pouquinho mais desses dons de revelação, que são esses 3 dons que têm essa característica de predição. E uma coisa que vai fazer você entender um pouco melhor e diferenciar, principalmente em 2 que se parecem muito, que é a palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Qual é a diferença de um para o outro, basicamente, pastor? A palavra de sabedoria normalmente está relacionado a algo do futuro e vem com uma direção específica. É algo relacionado, a palavra de sabedoria, algo relacionado ao futuro e vem com um direcionamento específico. Já a palavra de conhecimento está relacionado ao presente passado. Presente passado, não futuro, tá bom? Mas eu vou falar especificamente de cada um, estou dando só a diferença para a gente poder saber se essa diferenciação. Então, tanto a palavra de conhecimento como a palavra de sabedoria, ela é um fragmento do conhecimento de Deus. É Deus revelando um pequeno pedaço do conhecimento dele para que a gente possa agir e mover. Então, a gente vai entrar na primeira, que é palavra de sabedoria. A gente vai entrar agora na palavra de sabedoria, desse primeiro dom. Como eu falei, é uma revelação do futuro seguida de um conselho, seguida de um direcionamento. Então, essa palavra de sabedoria, essa sabedoria é diferente da sabedoria que Tiago fala. Tiago fala da sabedoria em Tiago 1, de versículo 5 a 6, ele diz: olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos, mas peça com fé, sem duvidar. Não é essa sabedoria, tá? Essa sabedoria está disponível para todo mundo. Mas o dom, ou seja, todos os dons do Espírito Santo, não é você que escolhe. A Bíblia fala, a gente já aprendeu quinta-feira passada, que é o Espírito Santo que concede conforme lhe apraz. O Espírito Santo é quem dá conforme Ele quer. E Ele nunca vai dar todos os dons a uma pessoa só. Para quê, pastor? Para que você possa depender de outra pessoa. Para que você não se ache bom demais ou autossuficiente. Então você precisa depender de outras pessoas. Então talvez a gente pode chamar alguém aqui para orar por cura e a gente vai orar e não ser curado, mas havia outra pessoa que vai orar, essa pessoa vai ser curada, mas essa pessoa tem um dom de profecia, vai lá e vai profetizar e vai falar uma palavra de conhecimento. Então, nunca sou eu, nem você que escolhe, mas é o Espírito Santo que vai nos dar, e essa tem uma característica de predição de algo que não aconteceu. Então, a palavra sabedoria está relacionada ao futuro. Exemplos no Antigo Testamento. Exemplos de manifestação de palavra de sabedoria no Antigo Testamento. Sonho de Faraó e revelação de José. Quando o Faraó conta o sonho para José, o que é que José tem? Algo que não aconteceu, foi algo do futuro
direcionamento sobre como o faraó deveria agir. Então isso é um exemplo de palavra de conhecimento, que se manifestou como pastor através de um sonho. Então, como falei para vocês, todas as vezes que eu estou na Bíblia, que eu vejo algum acontecimento, eu começo a parar. Opa, isso aqui foi um dom do Espírito Santo, deixa eu aprender. Foi o quê? Foi sonho, testemunho interno, foi sonho. Que dom foi esse específico? Sabedoria, conhecimento, sabedoria, porque teve conselho, teve direcionamento, de algo que não aconteceu ainda. Então, por isso é importante você ir praticando isso nos seus estudos bíblicos, aprendendo um pouco mais. Outro exemplo, no Antigo Testamento, está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 12. Não precisa colocar, tá, irmão? Só para vocês anotarem aí. 2 Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 12. Eliseu, ele tinha visões daquilo que o rei da Síria estava fazendo ou falando, tentando armar emboscadas para destruir o povo de Israel. E aí Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel: rei, não vá para tal lugar, porque o rei da Síria botou uma armadilha lá. E o rei não ia e mandava pessoas conferir para ver se realmente tinha armadilha. E quando eles iam lá, realmente tinham armadilha lá que o rei da Síria tinha colocado. E aí o rei da Síria fica arretado com eles, manda pegar Eliseu, cerca a cidade, que o cara fica aperreado, mas não abre a visão, ele vê as carroças de fogo. Então, o que é que estava acontecendo aqui? Eliseu estava tendo uma visão, uma predição de algo do futuro e com um direcionamento específico para o meio. Palavra de sabedoria. Manifestação do dom através de visão, palavra de sabedoria. Exemplos no Novo Testamento. Atos capítulo 11, do versículo 27 ao 30. A gente não vai ler, tá? Atos 11, 27 a 30. A Bíblia fala que um profeta chamado Ágabo, ele se levanta e começa a dizer que ia ter um período de grande fome, de seca em toda a Judéia, e direciona ao pessoal, todo mundo, a ajudar os crentes, os cristãos da Judéia. Então, Ágabo se levanta com algo que não aconteceu, algo do futuro, e tem um direcionamento para eles. Palavra de sabedoria, direcionamento. Outro exemplo é em Atos 15, do versículo 13 ao 29, que é uma orientação de Tiago para todo o povo que estava reunido. Então a igreja estava crescendo, se reuniu Tiago, Paulo, Pedro, eles estavam discutindo o que é que os novos cristãos, os gentios, teriam que fazer ou não. E aí Tiago se levanta, inspirado pelo Espírito Santo, começa a dar direcionamento do que deveria ser feito, palavra de sabedoria, e algo que não aconteceu. Exemplos meus de palavra de conhecimento, trouxe aqui 2. Teve um tempo, quando eu estava na igreja lá em Itaenga, eu trabalhava em uma academia lá na cidade. Tinha um amigo meu que se formou comigo na polícia, que eu não via mais de 7 anos, fazia muito tempo que eu não tinha visto mais ele. E eu estava na academia, dando a minha aula para o pessoal lá, e do nada veio aquele testemunho interno, aquela vontade de mandar uma mensagem que não tinha nada a ver nada com nada. E aí ele fala: rapaz, não faz esse negócio não. Mais de 7 anos que eu não falo com o cara. Quem é que mandar um negócio que não tem nada a ver? Eu senti vontade de dizer algo para ele que, como se ele estivesse plantando uma igreja do zero, do nada, mas que ele deveria permanecer perseverante, porque Deus ia mandar uma visão. E aí, na hora do meu almoço, eu fui lá, mandei um áudiozinho do WhatsApp para ele. Beleza, vou ter minha aula. No final da aula, ele mandou um áudio para mim chorando, que foi resposta de oração dele, que realmente ele estava começando uma igreja no interiorzinho, ele é da Assembleia de Deus, nesse sítiozinho, estava sem recurso, ele estava pensando em desistir e não fazer mais, e Deus direcionou para fazer isso do nada. Testemunho interno e palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, algo que estava para acontecer e com direcionamento. Como também aconteceu, como falei para vocês, no dia do meu jejum. Esse aqui não foi testemunho interno, esse aqui foi através da visão, como eu falei para vocês, que
eu tive um vislumbre do que iria acontecer na quadra da escola. Foi extraordinário. Tinha mais de 750 jovens lá na quadra. Foi do céu lá. Ele deu alguns direcionamentos através de visão e do que eu deveria fazer. Então, palavra de sabedoria, porque era a predição de futuro com direcionamento. Amém? Amém. Está dando para entender aí? Não para acompanhar? Bom, vamos lá. Segundo, palavra de conhecimento agora. A gente aprendeu a palavra de sabedoria, que é futuro com conselho, e agora palavra de conhecimento, que é uma revelação do passado ou presente. E não tem um conselho específico, não tem um direcionamento. É algo que Deus quer revelar para você, não porque ele é fofoqueiro. Não é que Deus, eu vou falar da vida de Val para tu, porque não estou aguentando guardar esse segredo de Val. Eu tenho que contar para alguém. Não, Deus não é fofoqueiro. Toda palavra de conhecimento, tudo relacionado ao passado, presente de alguém que Deus revelar a você, existem dois propósitos: ou para juízo ou para restauração. Quando Deus mostra algo do passado de alguém para você, ou do presente, é porque Ele quer ou trazer restauração, ou porque vai vir juízo se a pessoa não fizer nada. Tá? Então isso é muito importante. Então quando Deus mostra, por exemplo, vamos dizer, Deus revela para mim que Lucas está doente ali. Deus não revelou apenas por revelar, porque ele é fofoqueiro. Você está revelando é porque Ele quer que eu ore por Lucas para cura, para restauração de Lucas. Então é o que está acontecendo agora. Presente, passado, palavra de conhecimento. Tá? Então normalmente ela vai acontecer assim. Uma das coisas que também acontece muito comigo, daqui a pouco eu vou dar uns exemplos. Por exemplo, tem muita gente, muito pastor psicólogo, muita pessoa que eu conheço, palavra de conhecimento do seu próprio corpo. Algumas vezes, quando eu estou pregando aqui, quando começa a dar uma dor em mim, do nada, dor de cabeça, dor nas costas, é uma palavra de conhecimento, porque alguém está sentindo essa dor. Aí eu falo: tem alguém sentindo dor de cabeça aqui? Não, a pessoa, não. Vem cá, vamos parar que você vai ser curado. Porque quando acontece, Deus está querendo isso. Deus está querendo que você faça com Ele conhecido naquele meio. Então acontece muito palavra de conhecimento assim. Vamos para exemplos de palavra de conhecimento no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 20 ao 27. Não precisa mudar aí, tá, irmão? 2 Reis 5, do versículo 20 ao 27. Essa é aqui a história do servo de Eliseu, Geazi. Tá? Então, Eliseu fez aquela cura em Naamã, do rei Naamã, que o rei veio, foi na água, 7 mergulhos, ficou curado, ele tinha lepra, ficou curado da lepra. Ele queria dar presentes a Eliseu, e Eliseu não quis aceitar, mandou ele embora, disse que não queria ficar com nada. E Geazi, vendo que Eliseu não queria ficar com nada, foi atrás de Naamã e disse: olha, meu senhor lá, Eliseu pediu para a gente pegar algumas coisas aqui. E Naamã deu a ele roupa, deu prata, deu algumas coisas a Geazi. E aí Eliseu pergunta a Geazi: Geazi, onde é que você estava? E ele fala: seu servo não foi a parte alguma, meu senhor. E Eliseu diz a ele: não foi contigo o meu espírito quando você estava indo? Lembra que a palavra de conhecimento ou é para restauração ou é para juízo. Talvez se Geazi se arrepende naquele momento e diz: meu senhor, eu fui atrás da mão, peguei as coisas dele todinha, eu errei, que besteira. Mas porque ele ainda mente para Eliseu, o que é que acontece, pastor, com Geazi? Ele fica doente de lepra. Toda a lepra que tinha na mão veio para Geazi. Então você lembra que eu falei de palavra de conhecimento, ou é passado, ou é presente. Então aquilo já era passado, porque quando Geazi chegou, ele já tinha ido, já tinha guardado dinheiro, já tinha guardado tudo. Então tinha acontecido. E Deus revela, não é porque ele é fofoqueiro, é porque ele quer restauração ou juízo. Então esse foi o primeiro exemplo. Exemplo no Novo Testamento, João capítulo 4, a mulher samaritana. Todo mundo conhece essa passagem da mulher samaritana. Então Jesus, ele recebe uma palavra de conhecimento, muito provavelmente através de um testemunho interno.
Como é que o senhor sabe, pastor? Porque Jesus ele teve que interagir com ela para ele ir crescendo na revelação. E normalmente acontece assim: você vai interagindo e você vai crescendo no nível de revelação. Então, quando Jesus fala, olha, vai chamar teu marido, não é que Jesus errou, é porque ele recebeu um testemunho que ele tinha que perguntar a ela sobre o marido dela. Ela disse: eu não tenho marido não. E aí, depois que Jesus interage com o Espírito Santo, ele recebeu outra revelação dizendo que ela já teve 5 maridos. E aquele que ela está agora não era marido. E ele começa a trazer palavras sobre a vida dela para restauração. Lembra que a palavra de conhecimento é algo do passado ou presente para restauração ou para juízo. Então, exemplo no Testamento tem esse de Jesus falando com a mulher samaritana. Atos 5 é outro exemplo também. Você conhece o exemplo de Ananias e Safira. Pedro, ele recebe um direcionamento de Deus. Ananias e Safira, eles tinham vendido, para quem não conhece, eles tinham vendido um terreno, vamos supor, vendeu por 100 mil reais. E ele chega para Pedro e diz: olha Pedro, 50 mil reais, todo o valor que eu arrecadei no terreno. E eles guardam 50 mil. Mentiu na verdade. Todos os 100 mil era dele. Ele não precisava mentir para Pedro ou para se engrandecer para ninguém. É para dizer: ó Pedro, 20%, toma 50 aí para a obra. Não tem problema nenhum. Só que eles resolveram mentir para Pedro, mentir para o Espírito Santo. E Pedro fala com Ananias: Ananias, conta essa história direito, o que aconteceu aí? Foi esse valor mesmo que tu vendeu? Foi isso mesmo. E aí, palavra de conhecimento, algo do passado, Ananias, para restauração ou juízo, Ananias morre na hora. Safira, quando chega, mesma coisa, ela continua mentindo e também é morta fulminantemente. Palavra de conhecimento, algo do passado. Deus revela para Pedro não porque é fofoqueiro, mas porque ele queria ou restauração ou juízo. E o caminho que eles escolheram foi caminho de juízo. Exemplos que aconteceram comigo. Eu tenho um aqui de palavra de conhecimento. Teve um acontecimento em 2017, foi 2018, a gente estava fazendo concílio na cidade de Carpina. Acho que algumas pessoas já chegaram a trabalhar aqui em Carpina também. A gente passou um ano lá fazendo concílio em Carpina, não em Camusim, se eu não me engano foi 2018 mesmo. E no concílio feminino, eu estava fazendo a igreja de Lagoa da Ilha, e teve algumas pessoas da igreja que trabalharam no feminino também. Só que teve um problemazinho interno para as pessoas que estavam trabalhando. Sumiu alguns sapatos, algumas calças de algumas mulheres lá. E aí, através de uma visão, eu tive um vislumbre de uma pessoa colocando o sapato dentro da bolsa, botando a bolsa no meu carro e eu levando essa pessoa para casa. E foi o que aconteceu, que eu peguei uma das pessoas que trabalharam, e foi ela de novo. E eu fui falar com ela, quando eu comecei a falar, que Deus tinha me mostrado isso, ela começou a chorar, porque realmente tinha sido ela. Palavra de conhecimento para restauração ou juízo. Deus não mostra porque é fofoqueiro, Ele mostra porque Ele quer restaurar. Ou juízo se eu ou você não quiser. Mas a gente só vai aprender a se mover nesses dois na prática, é movendo, é como andar de bicicleta. A gente aprende a andar de bicicleta como, gente? Andando. Não tem como você aprender a andar de bicicleta na teoria. Você empurra 30 graus um pedal daqui, puxa o outro para cá. Não, é só na prática. Dons espirituais você só aprende praticando, é caminhando. É por isso que Jesus fala, a Bíblia esses sinais seguirão aos que crerem. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, orarão, pessoas serão curadas. Mas veja, os sinais seguirão, da ideia de movimento, de algo. Não é você parado que vai acontecer. Não é porque, não, pastor, eu quero receber para ficar aqui sentado sem fazer nada. Não! Você tem que estar se movendo. Você quer evangelizar? Você quer edificar a igreja? Você quer salvar pessoas? Você quer ajudar pessoas? Esses sinais vão acompanhar você. Quando você for fazer, quando você começar a desejar, a buscar, a orar, tudo isso vai começar a seguir você. Não é para satisfazer você, mas é para edificar o povo. Amém? Amém. Terceiro e último dom que a gente já estava avançado aqui na hora: discernimento de espírito.
Discernimento de espírito não é uma intuição. Mulher tem muita intuição. Na verdade, as mulheres já têm um sexto sentido. Parece que a mulher tem uma percepção que é extraordinária. Ela tem um insight de dizer, olha, não vai dar certo não. E não dá certo mesmo não. Quando ela já fala que não vai dar, meu amigo, não vai. Então, aviso, maridos, escutem as suas mulheres. Filhos, escutem as suas mães. Porque quando elas falam, é porque tem alguma coisa que vai acontecer. A gente pensa que é porque ela só quer ver o mal da gente. Olha, fulano não vai para aquele lugar não. Não vai para aquela festa não. Pai, mas a gente vai atrapalhar. Já não quer que eu faça um negócio. É não, gente. Porque é direcionamento lá. Ela tem um sexto sentido lá de Deus lá que se você for fazer vai dar errado. Mas o discernimento de espíritos é uma capacidade de perceber as realidades espirituais. Presta atenção, discernimento de espírito é uma capacidade de perceber o mundo espiritual. Não sei se você sabe, mas existe mais de um mundo em nossa volta. Hebreus 11:3 fala isso. Ele diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Hebreus 11:3 diz isso, que os mundos, não existe mais de um mundo, pela palavra de Deus, foram criados. Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampam-se ao redor dos que temem e os livram. Então, existem vários anjos acampados ao nosso redor nesse momento. Só que eu e você a gente não consegue perceber. Porque Deus, Ele cega o nosso entendimento, a nossa visão, para que a gente não veja o mundo espiritual. Imagina eu e você agora olhando lá para fora, olhando aqui para dentro, a gente vê um monte de demônio passando, um monte de anjo passando também. A gente ia surtar, gente. A gente ia ficar muito doido. E é por isso que Deus não permite que a gente veja ou que a gente enxergue isso. Mas toda a visão na Bíblia, toda a visão de anjo, demônio e de Jesus ressuscitado é um dom de discernimento de espírito. Então, a Bíblia fala que Jesus apareceu depois da ressurreição para 500 pessoas. Por que as outras pessoas não viram Jesus? Porque só viam Jesus quem tinha discernimento de espírito. Para quem Deus dava o dom de ter o discernimento, aquelas pessoas conseguiam ver Jesus. Então, toda manifestação de anjo, demônio e Jesus é uma capacidade de discernimento do espírito, que é um dom espiritual. Exemplo no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 6, o versículo 16 e 17. É aquilo que eu falei lá, que estava Eliseu e o seu servo. Eles estavam na cidade, e a cidade estava toda cercada pelo exército inimigo. E o servo de Eliseu fala: meu senhor, e agora? A linguagem de hoje, deu ruim. Deu ruim porque tem muita gente para matar a gente. E aí Eliseu, calma, tu não está vendo o que é que eu estou vendo. Aí Eliseu faz uma oração: Senhor, abre a visão dele para que ele enxergue. E a Bíblia fala que ele teve a visão aberta e ele começou a enxergar anjo, carroça de fogo em volta da cidade, que iria batalhar por eles para destruir aquele exército. Então, essa foi um dom espiritual de discernimento de espírito. Tem vários no Antigo Testamento. No Novo Testamento, toda a aparição de Jesus, discernimento de espírito. Cornélio, quando ele recebe uma visão de um anjo que começou a falar para ele palavras pelas quais ele deveria ser salvo, e mandou chamar Pedro para evangelizar para ele. Então foi um discernimento do espírito, porque ele viu um anjo. Comigo aconteceu uma vez discernimento de espírito. Uma vez eu estava discipulando uma pessoa, e nesse momento eu estava num restaurante, conversando, tomando café, e eu tive uma visão do rosto dela começando a se deformar, e o rosto dela virava um demônio, o rosto da pessoa, enquanto eu conversava com ela na frente dela. E quando aconteceu
aconteceu aqui, eu tive um direcionamento que eu deveria orar para expulsar o demônio, mas não era ali. Eu fui com a pessoa para a casa dela, não falei nada. E quando a gente chegou em casa, a gente orou e tal, e o demônio foi expulso e ela conseguiu ser liberta de um vício que ela tinha de prostituição e não conseguia se livrar. Então, discernimento de espírito, uma capacidade, uma realidade espiritual a qual a gente não consegue ver. Amém? Amém. Gente, então que a gente possa buscar, a Bíblia fala que a gente deve buscar com zelo os melhores dons. Eu e você, a gente deve buscar, querer. Nem que a gente viu aqui que primeiro Deus efetua o querer para depois o realizar. Então, se você está querendo ter dom, se você está desejando ter, Deus já está começando a mover no seu coração essa busca. Mas só que você tem que se intensificar. Lembra aquilo que a gente falou quinta-feira? Não adianta só querer, porque o querer tem que estar vinculado ao que você vai fazer amanhã. Então, se você diz que você quer emagrecer, mas você chega em casa, come pastel, come pizza, você não quer emagrecer, você quer comer. Então, se você quer ter dons espirituais, se você quer conhecer mais de Deus, você tem que começar a chegar em casa e fazer devocional, ler a Bíblia, se aprofundar, buscar cada vez mais e mais e mais e mais, para que isso possa acontecer. Amém? Vamos ficar de pé? Para parecer que está acabando? Louvor, pode vir. Pode apagar a luz. Eu sempre falo que Deus ele conduziu você aqui nessa noite. Nunca é por acaso. É porque Ele está querendo mover algo novo na sua vida. Ele está querendo mover algo novo na nossa igreja, nos nossos ministérios, aonde nós estamos hoje. Ele está querendo fazer coisas novas, algo novo para acontecer. Eu quero orar pela sua vida. Você que está nos acompanhando aí, que Deus abençoe a sua vida. A gente vai terminar a live aqui, a gente vai orar com as pessoas. E eu creio que Deus fazendo algo novo aqui nessa igreja.